Masters 1000 de Roma está tá começando aí mais um torneio Masters 1000 no Saibro, onde teremos participação de João Fonseca e outros dois brasileiros jogando qualificatório. E no vídeo de hoje vamos trazer todas as informações sobre esse torneio, últimos campeões, onde é jogado, curiosidades, aquilo que vocês já estão acostumados que a gente sempre faz a cada início de torneio, e também informações sobre os jogos de quali, onde Thiago Wilde e Thiago Monteiro estão jogando hoje, buscando vaga aí na segunda fase do qualificatório, claro, com o objetivo de entrar na chave principal. Vamos direto aqui para informações sobre o torneio de Roma, ATP 1000 de Roma, jogado obviamente em Roma, na Itália, superfície Saibro Outdoor e atletas na chave 96, é aquele torneio Masters 1000 longo, né, com 4 quadrantes. Então, se eu não me engano, são acho que 8 rodadas, 8 jogos até o campeão, 7 ou 8, acho que é 8 jogos até o campeão, e um total em premiação superior a 8 milhões de euros. Torneio que é jogado no Foro Itálico, em Roma, e é um dos torneios aí, inclusive, mais antigos, aí, um dos Masters 1000 mais antigos, aí, centenário já esse torneio. E é uma experiência completa de entretenimento, né? Não sei se algum de vocês já teve a possibilidade de conhecer a Itália, mas Roma é um dos países aí históricos aí do mundo, tanto em moda, gastronomia, compra. Então, assim, é uma experiência realmente completa. É um dos torneios mais glamurosos aí do circuito, o ATP de Roma. E como curiosidade, a gente tem alguns pontos importantes. O Brasil já levou esse caneco em 1999. Nosso querido Gustavo Kirten conquistou o Master de Roma. Na época ele era 14 do mundo com 23 anos e teve uma campanha espetacular, vitórias contra Kafelnikov, Correia e Patrick Rafter na final. Então pegando caras muito bem ranqueados. O Guga já estava dando show já naquela época no Saibro, e é um torneio que tem uma tradição aqui na Sul-América, né? Tenistas sul-americanos venceram bastante esse torneio. Marcelo Rios, um ano antes do Guga, em 98 foi campeão. Alberto Mantini, argentino, em 89. O equatoriano Andrés Gomes ganhou duas vezes, 82 e 84. José Luis Clerc, argentino, em 81. E o Guillermo Vilas, né? Hermano, em 1980. Então, bastante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 títulos para sul-americanos aí do ATP 1000 de Roma. E como curiosidade, a gente tem... É muito bonito, como vários torneios, né, na Europa. E ele tem uma curiosidade aí, que são as esculturas, né? Então, eles são 11 quadras de saibro, esse complexo. E ele também tem 18 estátuas de mármore, são essas esculturas aí, então deixando aí uma aura única, né? É muito bonito realmente o Masters de Roma. E estamos vivendo uma seca italiana, né? Só tem somente um título italiano na era aberta, do Adriano Panatta, em 1976, no masculino, obviamente, né? Desde então, nunca mais nenhum tenista local conseguiu levantar o troféu, e agora teremos Jannik Sinner, né? Então, tem uma possibilidade real de título. É claro que o Sinner tá voltando de doping, tem a questão do ritmo de jogo, que pode atrapalhar, mas a Itália tem acho que como há muitos anos não tinha, né, um jogador aí em total condição de ganhar e acabar com essa seca italiana aí. Últimos campeões, atual campeão, Alexander Zverev, o alemão, que é um saibrista, né, apesar de ser um cara de saca muito bem e muito alto, o Zverev é especialista em saibro, né? E esse é um saibro lento, esse saibro de Roma, diferente de Madrid, que é um saibro com altitude, onde a bola anda mais. Em Roma, não. Em Roma é aquele saibro tradicional, parecido com o Roland Garros, mais lento, troca de bolas. E o Zverev é o atual campeão, ganhou em 24. O Medvedev em 2023, que até foi uma surpresa, né? O Medvedev, que muita gente dizia que tinha alergia ao saibro, ele conquistou o título em 2023. E o Novak Djokovic tá duas vezes nessa tela aí, 2022 e 2020. E 2021, Rafael Nadal, que é o maior campeão da história de Roma. São simplesmente 10 títulos que o Rafael Nadal tem aí no ATP 1000 de Roma. Um tri ali seguido, 2005, 2006, 2007, aí depois ele não ganhou 2008. 2009, 2010, aí ele não ganhou 2011. 2012, 2013, e depois ele volta a ganhar em 18, 19, aí não ganha em 20 e ganha em 21. Então, Rafael Nadal, absolutamente sensacional, decacampeão de Roma. E quem que vai jogar esse torneio? Deixa eu pular aqui pro lado direito da tela. Como vocês estão vendo na foto aí, o Zverev é o atual campeão. E a gente tem bastante, quase casa cheia, vamos dizer assim. O Novak Djokovic não vai jogar esse torneio, então ele seria ali o cabeça 5, não vai jogar.
O Carlos Alcaraz, muita gente diz que é dúvida e tal, por enquanto está confirmado, então a gente não sabe, né, até a primeira rodada, caso ele saia, entraria um lucky loser, então vamos esperar aí os próximos dias para ter certeza. Mas tá a chave completa aí: Sinner, Zverev, Fritz, Draper, De Minaur, Rublev. Aliás, o Rublev que tá no caminho do João, hein? Acabou de sair o chaveamento aí, a gente vai fazer um vídeo de chaveamento, vamos postar hoje à noite ou amanhã cedo. Estou gravando esse vídeo aqui no dia 5 de maio, segunda-feira. E o Rublev seria a segunda rodada pro João. Então olha o Rublev aí no caminho do João novamente. O Musetti, né, também tá presente, que fez uma bela campanha aí em Madrid. Madrid que teve como campeão Casper Ruud, né? Casper Ruud voltando aí ao seu melhor jogo. Aliás, né, a gente falando aqui desses jogos, né? Eu tava pensando aqui em Estoril, o João, ele perdeu na primeira rodada pro De Jong. E olha como o tênis é um esporte fantástico, né? Maluco. O De Jong, na segunda rodada, ele eliminou o João Fonseca, que era um dos favoritos ao título. Aí na segunda rodada ele foi eliminado pelo Zapata Miralles, o espanhol. Aí o Zapata Miralles foi eliminado pelo Vukic, que é o australiano, que também foi eliminado Por quem que foi o Vukic? Ele também foi eliminado ali na semifinal. E aí foi pelo... E o Michelsen ganhou o Vukic perdeu do Pellegrino, aí o Pellegrino foi pra final com o Michelsen e perdeu pro Michelsen, ou seja, todo mundo que ia ganhando ia sendo eliminado. Pra vocês verem como o tênis não tem lógica, às vezes é um esporte sem lógica, né? Então o Casper Ruud aí, finalista, campeão de Madrid, vem forte aí pra jogar Roma também, ele que é um grande especialista no saibro. E outros nomes, outros destaques, eu deixei ali as bandeirinhas da Itália, ali embaixo, antes das bandeirinhas do Brasil, que são os wild cards, são aqueles tenistas convidados. Foram 5 wild cards para italianos: Luca Nardi, Francesco Passaro, Fábio Fonini, Matteo Gigante e Federico Sina, que é esse aí da foto, que tem somente 17 anos e tem um futuro brilhante pela frente. Pode estar surgindo aí mais um fenômeno italiano. E temos 2 brasileiros, né? A gente tinha 3, mas o Felipe Meligeni acabou desistindo um pouco antes de eu gravar esse vídeo. Acabou vindo a desistência do Felipe. A gente não sabe o motivo ainda, mas então ele iria disputar o quali, né? O Thiago Monteiro e o Thiago Wilde estão disputando o quali. Então teremos somente 3 brasileiros aí na chave masculina de Roma. Outros nomes: Dimitrov, Tiafoe, Rublev, Cerundo, Mensik, Fokina, nomes que vocês já estão acostumados aí dos últimos torneios. E falando em quali, a gente já tem aqui os jogos dos brasileiros. Deixa eu colocar aqui para vocês. Antes eu vou pedir a inscrição, né? Olha, estamos batendo na porta. Faltam um pouco mais de 80 inscritos para a gente bater 4 mil. Preciso muito da sua ajuda. Se inscreva no canal. Ajude aqui o Áudio das Quadras a continuar produzindo conteúdo para vocês. Se puder deixar um like, um comentário, a gente agradece também. E quais são os jogos? O Thiago Wilde vai pegar aí o italiano Basile, que é um jovem. Vou até olhar quantos anos tem o Basile, porque ele recebeu um convite também para jogar esse quali. É um jogador assim extremamente jovem ainda, né? Tem somente 18 anos. Pierluigi Basile, italiano. Tá jogando nesse momento enquanto eu gravo o vídeo. Tá 7-0 pro Wilde, ganhou de 6-2 o primeiro set. Nas casas de aposta aí, né, você pode ver que tem ali embaixo uma porcentagem. O Wilde é mais de 90% favorito para esse jogo, então deve passar nesse primeiro confronto para na segunda ter uma segunda rodada de quali, para aí sim ir para a chave principal. E temos hoje também Thiago Monteiro, que vai pegar outro italiano, que é o Arnaboldi. Já é um pouquinho mais complicado esse confronto. O Thiago é bem favorito, aí acima de 70% de favoritismo. Arnaboldi, que é o 194 do ranking, e é um italiano de 24 anos. O Monteirão é favorito, então o Brasil tá bem nessa primeira rodada aí, podendo avançar para a segunda rodada para se classificar aí direto para a chave principal, para quem sabe termos 3 brasileiros aí em Roma, já que temos muita tradição nesse torneio. Certo? Então, nos vemos aí mais tarde ou amanhã. O jogo do João Fonseca será contra o Fabian Marozsan, que é o húngaro. A gente vai passar todos os detalhes desse jogo, horários e tudo. O jogo vai ser provavelmente na quarta ou na quinta, né? Então hoje estou gravando o vídeo na segunda. Amanhã sai o vídeo de chaveamento. E aí, se o jogo do João for na quarta, amanhã mesmo a gente vai fazer o vídeo pré-jogo contra o Marozsan, com todos os detalhes, card, pontos fortes do adversário. E como eu disse, né? João passando pelo Marozsan pega o Rublev, e a gente vai passar também o caminho do João Fonseca em Roma. Certo? Então, mais uma vez aí, pedindo a sua inscrição, ajuda a gente, que a gente precisa de mais.
Grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.